Olá, meu nome é Felipe Rezende Silva e essa é a minha apresentação do projeto Capstone para certificação de consultor de implementação DocuSign CLM. Neste projeto, temos uma problemática com a empresa fictícia XYZ Corp. A empresa precisa agilizar um processo de criação de contratos com fornecedores. Seu representante de vendas precisa gerar dois tipos de contrato, sendo eles um contrato padrão e um contrato que vamos chamar de contrato de terceiros. Estes contratos serão armazenados através de formulários no CLM. O contrato padrão é um contrato para um fornecedor pré-aprovado, assim agilizando os processos de aprovação por gerentes para aprovação ou rejeição de um documento. O contrato de terceiros é um contrato externo gerado pela empresa, passado ao representante de vendas para que seja aprovado e aí passado para as revisões necessárias antes do segmento para assinatura e aprovação. Para este projeto, utilizamos o DocuSign Agreement Cloud, que consiste em 4 pontos. O primeiro ponto é o ponto de preparar, aonde prepararemos os documentos através de formulários criados no CLM ou dados passados através de outros sistemas. A parte de assinar consiste na fase de assinatura de um acordo e normalmente ela é feita pelo e-signature e permite que você assine os documentos em qualquer lugar de uma forma rápida e segura. Depois, o ponto de agir, que consiste em disparar fluxos inteligentes e ativar gatilhos em outros sistemas como o Salesforce. E por último, o gerenciar, que consiste no gerenciamento de contratos, gera relatórios e retém acordos, tudo isso com alguns poucos cliques. Agora vou explicar sobre a geração e o armazenamento desses contratos. Para a geração e armazenamento, cria-se dois tipos de formulários. Um formulário que chamaremos de formulário de contrato de terceiros e um contrato padrão. Os dois formulários seguem o padrão de cadastrar ou não um novo fornecedor. Para esses fornecedores cadastrados, temos um CSV que armazena todos os dados. E quando for criado um novo fornecedor, esses dados de fornecedor que vieram do formulário vão ser preenchidos no CSV. Os SX Forms são criados para a automatização dos templates dos e-mails, que é o assunto e o corpo do e-mail. E esses assuntos podem ser o e-mail da rejeição, aprovação ou revisão. Os nossos contratos vão ser armazenados dentro de estruturas de pasta, de ano, de fornecedor, de mês e de dia. Sobre a gestão dos usuários. Para a gestão dos usuários, nós criamos alguns grupos de personas que são a equipe de vendas, o jurídico e a equipe interna. A equipe de vendas vai ser composta pelo gerente e pelo representante de vendas. O gerente vai ser responsável por aprovar alguns templates de terceiros e o representante de vendas é quem começa o fluxo. O jurídico é responsável pelo fluxo do nosso contrato. Após um contrato ser criado, ele é que determina para qual caminho o fluxo será guiado. Vou mostrar isso adiante com um fluxo simplificado. A equipe interna é responsável pela revisão interna dos contratos. Este é o fluxo simplificado. Ele começa com a ação do vendedor criando o formulário e definindo se será um contrato de terceiros ou um contrato padrão. Se o contrato for padrão,
ele vai diretamente para a decisão do jurídico, seguindo para a análise do jurídico. Se for um contrato de terceiros, ele vai seguir para aprovação ou rejeição. Se ele for aprovado, ele passa para a análise do jurídico. Se ele for rejeitado, se encerra o processo. A equipe do jurídico vai determinar o que fazer com o contrato. Se vai ser enviado diretamente para assinatura, se ele vai passar pela análise do vendedor, podendo ser rejeitado, e em caso de aprovação ele volta para a equipe do jurídico para poder passar para a assinatura, ou para a revisão da análise interna, que também pode rejeitar o contrato ou mandá-lo para a assinatura. E a análise do jurídico também pode diretamente rejeitar o contrato, encerrando assim o fluxo. Este é o nosso ambiente, com o ambiente da itShare. Aqui tenho a minha pasta. Dentro da minha pasta, criei uma pasta teste para este projeto. Aqui tenho a pasta do ano, onde estão contidos os novos fornecedores. Dentro de cada fornecedor tem a pasta de cada mês, e dentro da pasta de cada mês a pasta de cada dia, e dentro da pasta dos dias os contratos. Aqui tenho a pasta com os CSVs, onde estão cadastrados os dados dos fornecedores e dos assinantes da empresa XYZ. Aqui tenho a pasta Output, onde os contratos aguardam a aprovação do jurídico. Aqui, onde está armazenado o SXForm. E aqui, onde estão armazenados os templates dos contratos. Agora vou preencher um contrato. Nessa primeira parte, vou preencher um contrato padrão. Este é o formulário de um contrato padrão, onde eu posso adicionar um novo vendedor ou usar os dados do CSV. Vou usar os dados contidos no CSV. Aqui ele vai preencher automaticamente com todos os dados. E aqui eu vou selecionar quem é o representante da XYZ que vai dar seguimento a este processo. Clico em Next. Esta é a prévia do contrato. Vou clicar em Save para dar continuidade. Após o contrato preenchido, chega no e-mail para que eu possa continuar o processo do contrato.
Vou efetuar o login no perfil do jurídico. Vou na aba de tarefas, que é as tasks, e aqui está a tarefa para dar continuidade, aonde vou decidir que andamento esse contrato terá. Se ele vai ser aprovado, rejeitado, enviado para o review dos vendedores, que é um review externo, ou para o review interno. Primeiro vou mandar para o review interno. Clico em Complete. E pronto. Aqui farei o login do perfil. Vou na aba de tasks, que são as tarefas, e vou dar continuidade ao processo. Aqui eu seleciono o grupo da revisão interna, clico em aplicar. E pronto. Ele já vai gerar a tarefa para dar continuidade ao processo. Clico em completar. E pronto, o contrato volta para a decisão do jurídico. Aqui de volta no perfil do jurídico, clico na tarefa. E vou enviar para a revisão dos vendedores agora. A revisão é enviada para o e-mail. Eu abro o e-mail, clico aqui para fazer o review. Ele vai abrir a página. Essa é uma prévia do contrato. Aqui eu posso fazer o upload de uma nova versão. Não vou fazer, vou clicar em Skip. E aqui eu faço o comentário se o contrato está ou não de acordo com os padrões. Eu vou dizer que ok, e assim ele vai seguir, e clico em finalizar para que ele possa seguir então para as assinaturas. Eu finalizo. Eu volto às tarefas do perfil do jurídico. E aqui eu vou enviar para a assinatura. Pronto. Agora o e-mail chega com a solicitação das assinaturas. Eu clico aqui, ele vai abrir a página do Help Desk no eSignature, usuário Help Desk dentro do eSignature, para que possamos fazer as assinaturas do contrato. Aqui a assinatura do fornecedor. Concluo. Eu volto ao e-mail para fazer a segunda assinatura.
assino, concluo, e agora chega no e-mail uma cópia do novo contrato assinado. Este é o e-mail que mostra que o documento foi concluído com sucesso. Aqui vou abrir para mostrar a prévia do documento já assinado. Esta é a prévia do documento com as duas assinaturas. Eu posso fechar. E está pronto. Agora vou fazer o preenchimento de um contrato de terceiros. Vou selecionar um desses vendedores, desses fornecedores no caso, e quem é. Agora vou preencher um contrato de terceiros. Ele segue o padrão do outro, podendo ou não adicionar um novo vendedor, mas vou utilizar os do CSV novamente. Aqui eu vou selecionar o template. Eu criei um template teste, onde não há informação, é apenas um teste para mostrar que o fluxo funciona. Porque este template fica a cargo da empresa de terceiros. Aqui, já no ambiente do manager, eu vou decidir o que será feito com o contrato de terceiros. Clico aqui. E eu posso aprovar ou rejeitar. Eu criei só esta página em branco apenas para fazer um teste. E aqui eu vou aprová-lo para que ele possa seguir para a assinatura. Vou clicar em Complete. E agora ele vai seguir o mesmo caminho que o outro contrato seguiu. Aqui no perfil do jurídico, eu vou selecionar a tarefa. Mas desta vez, só para exemplificar, vou mandar direto para a assinatura. Vou até o e-mail. E no e-mail vou seguir o mesmo padrão. Vou fazer uma assinatura. Concluo. E aqui segue para a segunda assinatura. Está assinado. Concluo. E está pronto. O documento foi assinado e aqui chegou a cópia dele assinado.
Agora vou mostrar um processo de rejeição de um contrato. Vou fazer com o contrato de terceiros apenas. Clico aqui no contrato de terceiros, preencho os dados, seleciono novamente o template de teste, salvo. E aqui, já na tarefa para a aprovação, eu vou selecionar a tarefa e vou rejeitar o contrato. E aqui se encerra a tarefa e o contrato foi rejeitado. Vou mostrar no fluxo para vocês. Aqui em Admin, na parte dos workflows, eu tenho os fluxos já encerrados. Vou mostrá-los. Este foi o primeiro fluxo, seguindo o contrato padrão, passando pela criação das pastas, pela parte de aprovação, até chegar à assinatura. Este foi o contrato de terceiros, seguindo o caminho e chegando na assinatura. Aqui. E este foi o terceiro contrato que foi rejeitado. Onde ele já se encerra aqui. Bom, agora vou explicar o passo a passo do fluxo. Ele começa aqui buscando os SX Forms e depois nós fazemos um update das variáveis. Saindo desse update, vem para esse step de decision, que vai decidir se vamos adicionar um novo vendedor ou se vamos usar os do SX Form. Elas vão passar por mais um update de variáveis, depois updates de informação, e no caso de adicionar um novo vendedor, por esse append text document. Saindo dessa primeira pool das variáveis, vamos para a pool de criação de pastas, onde começa com a criação de pasta de ano, a criação de pasta do fornecedor, a criação de pasta do mês, do dia, e aqui aonde será armazenado o documento, dentro da pasta do dia. Aqui será feito um update dos metadados do documento com os atributos que nós selecionamos dentro do template do contrato, e ele passa para a parte de aprovação, aonde chega nas decisões. E aqui
é que é decidido se será um contrato de terceiros ou um contrato padrão. No caso do contrato de terceiros, ele passa pela renomeação do documento, ele vai atualizar as keywords, vai fazer outra atualização dos metadados e vai decidir se vai para a aprovação ou rejeição. Em caso de rejeição, atualiza os metadados, atualiza as keywords, vai para o e-mail de rejeitado e finaliza, como vimos no exemplo que eu mostrei. Em caso de aprovação, ele segue o mesmo padrão do contrato padrão, que vem para a revisão do jurídico, ele passa para uma atualização de metadados e segue até chegar na escolha, que vai decidir se vai ser enviado para revisão interna, para assinatura direta, se vai para a revisão externa, e assim se encerra a pool de aprovação, passando para a pool de assinatura. Depois de ter feito as revisões, ele vai decidir se vai assinar ou se vai rejeitar. Em caso de assinatura, faz a atualização das keywords e dos metadados e o contrato é assinado. Em caso de rejeição, ou falha, ou de cancelamento, o contrato é automaticamente rejeitado. Em caso de rejeição apenas, ele faz a atualização das keywords, dos metadados, envia um e-mail dizendo que o contrato foi rejeitado. E assim se encerra o fluxo. Nós também podemos criar um report clicando aqui em Reporting, New Report, Document Report. Vou colocar Felipe CLM, posso colocar uma descrição ou não. E vou criar um report. Eu vou colocar All Time e selecionar um filtro, por exemplo. Vou selecionar o filtro de atributos. Aqui vou procurar os atributos que eu criei e vou colocar o de Company Name, por exemplo. Vou aplicar. Vou selecionar esta opção de Exempt, um preview, e eu vou salvar. Se eu precisar ver esse report ou baixá-lo, eu posso entrar aqui e fazer o download desse report. Sobre branding, vamos em Admin, Account Manager e Branding. Aqui eu posso trocar essa logo, mas já estamos usando uma logo pré-definida, que é a logo da nossa empresa Itshare. Se eu quiser trocar, eu posso fazer o upload de uma logo diferente. Dentro do eSignature, também podemos fazer a troca de uma logo de brand. Vamos em Settings, e vamos em Brands. E aqui eu posso fazer a customização ou colocar uma nova brand. Podemos também fazer um deploy. Vamos em Admin, Account Management, Deployment. E aqui, ao final de tudo, como fizemos no ambiente de teste, podemos criar o pack do deploy.
escolher as pastas, os atributos, colocar em um pacote, selecionar para exportação e depois subir em outro ambiente. Para isso, damos um nome, selecionamos Auto Install Package, salvamos, incluímos os documentos e salvamos. E aí está pronto o nosso deploy para que ele possa ir para qualquer outro ambiente. E aqui, ainda dentro do eSignature, vamos em Templates, seleciono o meu, onde eu mostro a vocês que eu criei as assinaturas, a assinatura do vendedor e a do assinante da empresa XYZ. E é isso. Essa é a minha apresentação do projeto CLM.